Bom dia a todos. Em nome do Centro de Apoio, coordenador Dr. Moacir Gonçalves, dos colegas aí, Ricardo Loss, Marcelo Adolfo, e eu na condição de porta-voz, pode-se dizer assim, do Centro de Apoio, tomo a liberdade de abrir essa transmissão de hoje. Nosso ambiente é absolutamente informal, né? A ideia de um debate a partir de textos previamente definidos e temática bem objetiva. Eu só tomo a liberdade de pegar essa palavra inicial, então somente assim para agradecer e principalmente para parabenizar a provocação feita pelos colegas, também coordenadores aí do grupo, Gustavo Eloy Razeira e o Nelson Norberto de Azeredo. Essa conversa, eu acho que é interessante a gente contextualizar muito rapidamente, assim, né? Essa conversa, começa a surgir ainda no início do ano, com o interesse demonstrado por ambos, de propor essa formatação, né, de utilizar o grupo de pesquisa para apresentar um debate nessa temática, né, nesses subtemas relacionados ao grande tema do raciocínio probatório. A proposta sempre pareceu ambiciosa, mas imediatamente ela foi assim prontamente aceita por todos os colegas do centro de apoio, o Dr. Moacir também capitaneando, com a ideia de realmente trazer o debate da prova para um outro âmbito, né? Nós estamos aqui claramente dentro de um âmbito que nasce, claro, assim, com um vínculo, com um pé na teoria da argumentação jurídica, cujo limite aqui com filosofia do direito é muito próximo. Em temas dessa densidade, provavelmente os colegas puderam acompanhar a partir dos textos introdutórios, eles merecem no mínimo, uma contextualização. E aí nos pareceu importante realmente talvez utilizar o espaço também para isso, né? Para que pudesse haver uma aproximação aos colegas ao tema e aos poucos a gente vai cada vez mais mergulhando dentro dessa grande área relacionada, que agora se foi intitulada como raciocínio probatório. Vou parar minhas palavras por aqui, mas não podia deixar de agradecer aqui tanto o Razeira, colegas do Ministério Público, e o Nelson. O Razeira, em particular, tem um vínculo indireto aí com o Centro de Apoio já há alguns anos, né? Sempre preocupado com trazer temáticas que têm esse pé sobre a perspectiva acadêmica, claramente de cunho científico e metodológico, mas também que tenha um aproveitamento institucional e como isso se reflete no nosso dia a dia de atividade. Então, sim, eu diria que é só mais uma etapa nessa nossa parceria que já vem sendo mantida há bastante tempo. Agradeço, Razeira, te passo a palavra para que possa começar a conduzir aí os trabalhos. Tá bem, obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, Alexei. Eu preparei aqui, você já adiantou, né, uma pequena aproximaçãozinha à matéria, né? Vou falar um pouquinho sobre os principais autores, mostrar aqui rapidamente, antes da gente começar os debates, para que todo mundo tenha uma pequena ideia, né, do que é o tema do raciocínio probatório e desses principais autores, suas obras, né, onde encontrar. Por isso, antes da gente começar os debates, eu vou fazer essa pequena apresentação, tá bem? Bom, eu vou iniciar. Não sei se todo mundo já está com a apresentação disponível. Está Sim, está disponível, estamos vendo. aparecendo? Tá. Eu só tenho um comando aqui para ah, eu conseguir apresentar em forma de slides, né? Que Ele tenha. já está aparecendo para nós em forma de slide, em tela cheia. Ah, perfeito, então. Tá bem, ótimo. Então tá, pessoal. Então, bom, vamos começar já pelo nosso congresso que a gente teve lá em Girona, né, no ano passado. O Juliano, eu e são dois colegas juízes aqui, a gente teve lá para o Congresso Mundial sobre Raciocínio Probatório, é o segundo congresso que acontece lá em Girona, foi em maio do ano passado.
em homenagem ao Michele Taruf, que acabou falecendo agora recentemente, né? Que é um dos precursores da escola ali, né? E a gente teve lá nesse congresso e conversávamos, Juliano e eu, sobre levar adiante, né, essa experiência que a gente teve lá. E então esse ano eu pensei, por que não fazer um grupo de pesquisa, né, sobre o tema? E então eu chamei o Alexei, que desde o primeiro momento ele comprou a ideia, né, foi um grande incentivador. E aí convidei o Nielson, né, que é um colega que eu sei que, além de ser um grande parceiro, ele já conhece, se dedica ao tema, né, a dissertação dele também foi sobre, o mestrado dele foi sobre, a dissertação do mestrado foi sobre o tema, falou sobre o tema da prova e da prova indiciada, né, e eu agradeço a ele por isso também. Então, pessoal, sobre um pouquinho sobre a metodologia, como a gente vai trabalhar, como pretende trabalhar, a gente pretende ir ajustando essa metodologia no decurso aí, com a experiência que vai sendo trazida dos encontros, mas por hora a nossa ideia é seguir o exemplo que está dando certo, me parece, né, que é aquele inaugurado pelo grupo de pesquisa de direito penal, né, nessa ideia de pesquisadores ativos debatendo sobre o tema proposto e também aqueles que participam só na condição de ouvintes, né? Provavelmente no futuro a gente também pretende contar com alguns pesquisadores convidados, né? Por hora a gente ainda acha um pouquinho prematuro e por isso os debates vão ser tão somente entre nós, entre os colegas aqui, tá? Também eu gostaria de deixar um marco aqui, dizendo que o tema, ele é, sim, um tema difícil, na maior parte do tempo, um tema sobre epistemologia e filosofia jurídica, mas para atender um pleito recorrente, assim, dos colegas, e a gente vem já participando de cursos e conversando sobre, né, e a gente optou por trabalhar a partir de casos práticos, né, para que a gente acabe não se perdendo em aprofundamentos de discussões filosóficas. E eu vejo que tem muita gente interessada aqui que, afinal, a gente foi mais de 180, né, colegas que vieram, que se inscreveram, né, e acredito que seguramente se inscreveram por aprovar esses temas propostos, né, e os temas propostos, eles são, na maior parte do tempo, né, a gente estruturou pensando nisso, e a partir dos casos concretos, aí buscar o aprofundamento teórico e não o contrário. Tá? Então, geralmente, além dos casos, a gente vai trazer o material necessário para resolver o caso e também vai oferecer algum material complementar, tá? Que é complementar porque, claro, ele não vai ser necessário para discussões do encontro. E, muito embora a gente prefira casos concretos, trabalhar a partir de casos concretos, nós teremos alguns encontros que, a exemplo desse de hoje, serão encontros puramente teóricos, né, que não vai ser possível a gente começar a introduzir a partir de casos concretos, me pareceu, tá? Bom, nós também estamos criando um Instagram para divulgar e fazer alguns enunciados, né, dos nossos encontros, né, deixar algum resultado das nossas discussões lá e para estar compartilhando com os colegas, com os ouvintes, né, e tentar fazer com que esse tema aí, que está virando um tema da moda, aí seja ainda mais discutido, tá bem? Então, depois eu vou disponibilizar também esses slides aqui. Eu trouxe aqui também algumas, fiz até um jabá aqui para o pessoal de Girona aqui, né? O curso deles, o Master que o Eric já fez, que o Alan já fez, o pessoal que está aqui, são eles dois que já fizeram, né? Que é o único Master que tem hoje aqui nos países de língua latina, né? Sobre raciocínio probatório. Eu acredito que, a exceção dos Estados Unidos, é o único master que tem no mundo ainda hoje, é esse master de Girona, né? E esse tema, ele é, sem dúvida, um tema promissor, né? Em geral, nas últimas décadas, nos últimos 20, 30 anos, principalmente durante o século XXI, aqui, né? Foram feitas, a gente percebe, muitas reformas mundo afora,
E essas reformas trouxeram avanços substanciais a respeito da modernização dos procedimentos judiciais, né? Mas em matéria probatória, os avanços foram poucos, quase nulos. E a nossa cultura jurídica ela não tem dado atenção a esses temas probatórios, né? E se a gente pensar na nossa formação, nós não tivemos matérias sobre raciocínio probatório ou valoração das provas, né? Apesar disso, se a gente pensa no nosso dia a dia, né, enquanto profissional, enquanto promotor, os juízes, os advogados, né, é uma atividade centralmente sobre provas, né? E essa falta de atenção ao raciocínio probatório, ela também acontece na doutrina, né, que não tem dedicado atenção ao tema e que quando fala sobre provas, geralmente é explicando algumas poucas regras, alguns poucos artigos do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, que falam sobre quais são as provas, como elas são produzidas, em que momento as provas devem ser apresentadas e para por aí, né? E, bom, então, a escola de Girona, eu falava sobre a escola, ela fica ao lado de Barcelona, na Espanha, né? Há 8 anos eles têm esse curso, já está entrando a 8ª turma, né? E esse curso é coordenado pelo professor Jorge, o que está à esquerda aqui, ele já está um pouquinho conhecido, ele já ele é bastante ativo nas redes sociais também, principalmente no YouTube, né? Tem algumas palestras. A própria escola de Girona fornece bastante material e tem tem bastante vídeo, né, no YouTube. E estão disponíveis as aulas, seminários dos colegas, as aulas que eles têm lá, né? O pessoal que estuda o master acaba apresentando seminários lá e também esses seminários acabam ficando disponíveis, né? E o Jorge e o Michele Tarufo, né, à direita, são os precursores dessa escola e talvez os principais, certamente, né, os principais autores aí que a gente vai acabar tendo essa aproximação e aprendendo mais sobre as lições deles. Eu deixei alguns links de interesse aqui sobre o curso, sobre a cátedra, né? E a revista que eles têm também, a revista Quest to Fact, também acho que é a única revista salvo engano, né? A única revista de direito de raciocínio probatório, né? E a gente tem acesso gratuito à revista e os artigos ali também no site deles, né? E aí tem o link de interesse para quem quiser se aprofundar e ler os artigos, a gente deixou disponível aí. Então, aqui eu coloquei alguns autores, os principais autores, o Tarufo e o Jorge, eu já falei. Agora nós temos aqui a Carmen Vasques, Daniel Gonzalez, Marina Gascon, Jorge Neva Fenol, Edgar Aguilera, Daniela Catino e o Vitor, que esteve conosco no curso que o Ministério Público promoveu junto com o Ministério Público do Espírito Santo, né, salvo engano. Ele foi o professor da primeira aula, ele é professor lá em Girona também, é um brasileiro que tem tido destaque lá, falando sobre a prova testemunhal. Tá? Então, tem também um outro material bacana aqui que está disponível em língua portuguesa, que é um trabalho do Vitor, de Paula Ramos, de tradução de algumas obras, das principais obras. Faz pouco tempo que ele está traduzindo e já tem uma coleção bem interessante, está disponível na JustPod. Bem, gente, então, era isso. Primeiro de tudo, eu vou fazer uma pequena delimitação aqui do tema. Quando a gente fala sobre raciocínio probatório, a gente fala sobre questões de fato, né? Todo processo discute questões fáticas e questões jurídicas. E hoje nos interessa aqui, no tema do raciocínio probatório, somente as questões de fato, né? E essa discussão sobre como se conclui o que está aprovado no processo, ela é uma discussão que envolve muitos mitos, né? Mitos que são muitas vezes compartilhados por leigos, por estudantes e também por operadores do direito. E talvez o principal deles, eu diria que é o mito de que a prova
a prova dos fatos no processo é algo simples, né? Que é possível a gente verificar padrões nas pessoas, que é só colocar a testemunha na frente do juiz e que ele vai concluir, por meio da comunicação não verbal da testemunha, isso é, se ela, a testemunha titubeia, se ela embarga a fala, se ela ri, se ela chora, olha para cima, olha para baixo, né? E a gente poderia, a partir disso, concluir que ela fala a verdade, né? O que ela está mentindo. E não há nenhuma evidência, né? De que exista alguma relação, ou melhor, não há uma evidência científica, né? Que exista alguma relação entre esses padrões que eu acabei de comentar, né, sobre titubear, embargar a fala, chorar, rir, e a verdade é uma mentira, né? Aliás, quando muito, aceitando como verdade esse mito, a gente poderia dizer que o juiz poderia dizer que a testemunha está sendo sincera ou não está sendo sincera, e jamais se ela está ou não falando a verdade, né? Uma coisa é ser sincero e falar aquilo que você acredita ser verdade, e a outra é ser verdadeiro, né? As testemunhas, como a gente vai ver aqui ao longo dos nossos encontros, também cometem erros honestos, mas isso aqui a gente não vai se alongar, não é assunto para hoje. Bom, então, essas questões que pareciam ser de experiência comum e utilizadas por muitos julgadores, inclusive hoje, a gente enxerga muito nas manifestações, né? E nós mesmos fazemos manifestações dizendo que a testemunha foi firme, né? Que a testemunha mostrou convicção na fala, né? Acabamos utilizando isso nas nossas argumentações e quando, na verdade, são argumentos que não servem de nenhuma maneira para motivar uma decisão pública, né? E como a gente vê, a prova, ela se desenvolve num espaço de incerteza, de essencial incerteza. E os seus resultados, eles são somente, e devem ser medidos dessa maneira, em termos de pura e simples probabilidade. E por mais alta que a probabilidade possa ser, vão ser sempre probabilidades apenas, né? O que eu quero dizer é que decidir se um fato está provado no processo é assumir um risco de cometer erros, né? E assumir um risco de declarar que a gente pode ser aceito como verdadeiro algo que todavia é falso, né? Ou até o risco contrário de declarar que não é verdadeiro o que na verdade é, né? E nesse sentido, tomar uma decisão no âmbito de incerteza é sempre um ato de poder. Isso a gente vai, tudo que eu falo aqui, pressupondo, né, a assunção da teoria, ou melhor, da concepção racional da prova em detrimento de uma concepção persuasiva. E quando a gente fala, aí começo já a adentrar um pouco ao tema, tá? O único assunto que eu vou trazer sobre o tema aqui para tentar iniciar uma provocação, né? É falar sobre, fez aquele recorte sobre um artigo da Marina Gascon, né, em que ela fala sobre a concepção persuasiva e concepção racional, e que foi disponibilizado ali, é só um fragmento de um artigo e que ela transformou em aulas, né, e é um exercício que ela faz ali de colocar cada concepção numa caixinha, né, parece que é algo bem interessante para fins didáticos. E com base naquele artigo que a gente fez, eu fiz essa pequena introdução aqui, colocando cada uma das concepções numa caixinha para a gente diferenciar, né? Então, o primeiro, sobre a concepção persuasiva ou psicologista, ela traz o objetivo fundamental da prova como o convencimento do julgador, né? E, então, dizer que um fato ele está provado para essa concepção, né? O fato provado no processo significa dizer que a pessoa que julga, né, o julgador se convenceu, ou ele alcançou um convencimento de que esse fato ocorreu. E convicção íntima, pura convicção, certeza moral,
são todas distintas palavras para dizer que a pessoa julgadora está convencida. E daí vem a concepção que se chama persuasiva, né? Porque ela define que um fato está ou melhor, porque o que define que um fato está aprovado no processo, né? É o juiz estar convencido disso. Então é razoável dizer que o objetivo da atividade probatória em um processo judicial, né, que se baseia nessa concepção persuasiva é justamente e unicamente persuadir o juiz. E essa concepção também tem como característica uma concepção forte do princípio da imediação, né? De modo que somente quem participou da colheita da prova é que vai poder valorar a prova, né? Então, exige que o julgador ele esteja presente, então, durante toda a colheita da prova, para que, mediante a percepção dele, direta, né, da colheita da prova, né, perante a testemunha, ele possa formar a sua própria convicção, né? Então, o princípio da imediação, para essa corrente, ele teria também essa faceta excludente, né? Porque somente quem teve presente na colheita da prova é que vai poder fazer a valoração dessa prova. E quem não esteve presente, logo não poderá controlá-la, né? E daí vem o terceiro elemento, né? Que é a impossibilidade ou melhor, eu inverto aqui, né? Falando do quarto elemento, que é não há possibilidade de controle da correção do raciocínio probatório em recurso, né? Porque se só quem pode valorar a prova é justamente quem esteve diante da testemunha na colheita da prova, né? Quem não esteve presente na colheita da prova, né? Por conta do princípio forte da imediação, também não pode fazer esse controle em grau recursal, né? Bom, e, por fim, a decisão sobre os fatos provados não se motiva, né? Se a gente parar para pensar aqui como se motivam as decisões judiciais hoje, nós podemos, muitas vezes, chegar à conclusão de que decisões que até podem estar motivadas quando diz respeito ao direito, mas em relação aos fatos, ela muitas vezes não é motivada. E a maioria das sentenças, se a gente parar para pensar, diz a estrutura da sentença típica é a testemunha A disse isso, a testemunha B disse aquilo, o réu afirmou isso e, portanto, valorando essas provas no seu conjunto, eu entendo que está aprovado X, né? E, na verdade, não há uma explicação, né? Não há uma justificação de por que o julgador entendeu provado, né? O fato A, o fato B, né? E isso que a gente vê nas sentenças comumente não é motivar, né? Isso aí é só fazer um relatório das provas do processo, um relatório que, inclusive, se a gente parar para pensar hoje com as audiências todas gravadas, é um relatório que nem mesmo seria necessário, né? Perdão, aí quanto à concepção racional, dizer que o fato está provado significa que, diante das provas apresentadas, há elementos que corroboram suficientemente a hipótese de que o fato ocorreu, né? Então, é uma questão, a gente está falando uma questão não é mais de convicção, mas de corroboração suficiente, né? Então, atenção para a palavra aqui, eu destaquei o suficientemente, porque nunca um conjunto de provas, em nenhum caso, ele vai permitir certezas racionais, certezas objetivas sobre os fatos. E isso não é um problema do processo. O Carnelucci dizia que, a gente viu ali no começo do livro, né? Ele cita Carnelucci, ele dizia que o processo ele tem limitações, né, que as partes às vezes mentem, que a informação é incompleta, que há prazos para apresentar as provas, que algumas provas relevantes do processo são
excluídas ou não admitidas, e aí ele conclui que o processo não funciona como a ciência, né? Mas, na verdade, aparentemente, o Carnelucci também não sabia como funciona a ciência. Em nenhuma disciplina científica, os elementos disponíveis, eles são suficientes para poder acreditar com uma certeza racional, né, com uma certeza objetiva que um determinado fato ocorreu. Isso não é uma particularidade do processo, isso acontece no processo e fora do processo também, né? Nenhuma disciplina que versa sobre os fatos, ela permite alcançar certezas racionais. A ciência e a história da ciência é a história dos erros científicos, né? Daquilo que no momento no momento determinado se considerou provado e depois, com novas informações, à luz de novos avanços científicos, se demonstrou que aquilo estava errado, né? A própria, se a gente parar para pensar na genética, né? A própria genética que é considerada uma das disciplinas mais confiáveis e provê as informações mais confiáveis do processo, nos últimos 30 anos da sua curta vida, ela revisou, pelo menos em 5 ocasiões, o grau de confiabilidade que as provas outorgam ao resultado. E, claro, fazendo isso à luz de novos avanços, mostrando que aquilo que se considerava em certo momento que possuía um grau de confiabilidade importante, e novos dados e avanços mostraram novas tecnologias, novas técnicas, que, por exemplo, permitiu avaliar mais alelos numa amostra, né? Mostrou que aquilo que a gente acreditava que era confiável, talvez não fosse tão confiável assim, né? E por isso que certezas racionais ou objetivas, elas não podem ser alcançadas, né, a respeito dos fatos. Certezas psicológica, sim, né? A certeza psicológica, a minha convicção, a sua convicção, isso aí cada um tem a sua, né? E às vezes são convicções que são tão firmes que a gente não está disposto jamais a revisar. E um exemplo disso, bem anedótico, interessante, que o próprio autor dá, que é a mãe e o pai que acreditam firmemente na inocência do filho, né? Por mais que a gente apresente a essa mãe, esse pai, as provas nos seus narizes, diz ele, né? Eles jamais vão se convencer e vão seguir acreditando na inocência do filho, né? Mas essas certezas psicológicas, que elas podem ser úteis, né, inclusive para a própria tranquilidade dessa mãe e desse pai, elas não servem para justificar decisões públicas, né? Como são o que poderia justificar decisões públicas são as certezas objetivas, mas essas não são alcançáveis, né? Portanto, a questão, quando falamos de probatório, é uma questão de, não de certeza, mas de probabilidades, né? E quando é suficiente a corroboração? A pergunta vem, né? E essa é uma questão de standard de prova, né? Corroboração suficiente, ou confirmação suficiente, é o elemento conceitual e a corroboração suficiente, ela vai das provas às hipóteses, ela não transita, como antes, na concepção persuasiva, pela cabeça do juiz. Tá bem? Então, e aí temos no espelho aqui, né? Espelho contrário, que agora o princípio de mediação, que antes era forte, ele é fraco, né? Mediação, a presença do juiz na colheita da prova, não é que ela não seja mais importante, né? Mas ela é importante, mas não para que o juiz tome impressões pessoais, né? A partir da linguagem não verbal da testemunha, diga se a testemunha fala a verdade ou se ela mente. Agora, a mediação serve, mas para algo distinto, né? Para que o juiz possa governar a prática da prova, impedir perguntas sugestivas e participar dessa colheita da prova, tá? E também agora pode haver a revisão em grau recursal, tanto a revisão quanto erros de percepção, sobretudo se o depoimento é gravado, né, se tratando da prova testemunhal. O magistrado pode dizer que a testemunha falou A, mas a testemunha disse B. E também, e o principal, o âmbito de revisão é das inferências, né? Agora a gente pode revisar
as inferências feitas pelo juiz, sobretudo quando elas estão explicitadas na decisão, né? Nós trabalhamos em um processo de receptação de tratores aqui em Capanema, o Nielson e eu, né? Até o Nielson, colega Vacário, e depois eu cheguei depois, né? E nesses processos foi o comerciante aqui, ele tinha receptado 26 tratores, pelo menos. Na maioria deles, eles vinham do interior de São Paulo. E a defesa e ele diziam que ele não sabia da origem ilícita dos tratores, o processo era por receptação qualificada, né? E porque o trator, ele não tem, ou não tinha até então, o Renavan, né? Não tinha um registro público, né? Como tem os veículos, que em geral, isso impedia a checagem da origem desse trator. E a juíza do caso aqui, ela acabou absolvendo ele, dizendo que, de fato, que como ele transportava os tratores, esses veículos à luz do dia, e ele não desviava dos postos policiais, isso foi uma premissa compartilhada, né? E aí, a partir disso, ela entendeu que inferiu, né? Ela concluiu que isso evidenciava que ele não tinha ciência da origem ilícita, né? Porque ela inferia que para a pessoa fazer se ela fizesse o transporte à luz do dia, sem desviar dos postos policiais, ou seja, ela não atuava na clandestinidade, né? Ela inferia que a clandestinidade daquele transporte seria uma condição necessária para que eles para concluir que ele tinha conhecimento da origem ilícita dos tratores, né? E aí a gente pode, a partir da fundamentação dela, dizer que a inferência que ela fez não estava correta, porque justamente pelo fato desses tratores não terem registro público, que os policiais também não tinham condições de fiscalizar a regularidade desse transporte e também poderiam acabar parando o trator roubado e nem eles saberiam, né? Então, por fim, gente, passa a ser necessário aqui motivar as decisões sobre os fatos provados, tá? Então, se a gente adota essa concepção racional da prova, né, a gente passa a colocar a inferência, né, o raciocínio probatório no altar do processo. E a partir disso, né, se o que está no centro do processo são as inferências, né? O que está no centro do processo é, sim, o raciocínio, né? E agora a gente precisa aprender muito sobre o raciocínio probatório, mas aprender muito sobre isso quer dizer que a gente precisa aprender sobre psicologia do testemunho, para aprender a valorar as provas testemunhais, a gente precisa aprender sobre algumas disciplinas científicas, né? Que acabam sendo necessárias para valorar as provas forenses, né? E não se trata apenas de conhecimentos teóricos sobre o raciocínio probatório, mas sobre um monte dessas disciplinas científicas que incidem sobre o raciocínio probatório nos nossos processos no dia a dia. Então, é isso aí, a introdução é essa, para dizer que a gente tem um caminho longo a percorrer e permitir agora aos colegas, agradeço a atenção de todos aí nessa introdução e vamos começar a partir daqui os nossos debates. Encerrar aqui. Aí, Alexei, como coordenador, a parazera, o Juliano pediu a palavra, como que a gente vai fazer? Eu vou meio moderando aqui, Razeiro, até porque, assim, eu já ia fazer uma provocação, mas o Juliano levantou a mão, então deixa. Se já tem proximidades aí, vai ser mais fácil essa provocação dele. Vamos lá. Mas fica à vontade, doutor. Posso fazer minha provocação? Por favor. Não, tem problema. Vamos lá. Obrigado. Bom dia a todos. Então, como o doutor Gustavo terminou a apresentação dele falando em inferências, eu gostaria de fazer uma provocação nesse sentido. Primeiramente, agradeço a oportunidade de participar ativamente desse encontro, né, ao lado de grandes membros do Ministério Público e de grandes conhecedores do tema aqui estudado.
Antes ainda de fazer a minha provocação, a minha intervenção e terminando com uma provocação, eu inicio por enaltecer a importância desse encontro introdutório para que todos falemos a mesma língua nos vindouros e também para facilitar o percurso de quem está tendo o primeiro contato com o tema e pretende aprofundá-lo de acordo com a doutrina da Escola de Girona, já que a relação teleológica entre prova e verdade, o conceito de verdade como correspondência e a noção do raciocínio probatório como probabilidade indutiva são pedra fundamental para entendimento dos trabalhos que adotam a concepção racionalista da prova sobre valoração da prova e estándares de prova, o que não faz nenhum sentido para aqueles que adotam a concepção persuasiva. Então, se partirmos de concepções distintas e sem conhecer a existência da outra, certamente não vamos nos entender. Pois bem, então gostaria, no tempo que me foi concedido, apenas de falar algumas palavras sobre inferências. Aos 59 minutos do vídeo que foi compartilhado com o material, Jordi Ferrer Beltrán conceitua raciocínio probatório, objeto aqui do nosso grupo de estudos, da seguinte forma. Ele pergunta, o que é raciocínio probatório? E ele mesmo responde, um conjunto de informações, uma disciplina que outorga uma série de critérios de correção para o desenho do procedimento judicial, para a interpretação do procedimento judicial, para as práticas probatórias no procedimento judicial e para as decisões probatórias no procedimento judicial, à luz do objetivo da averiguação da verdade. Vejam que o raciocínio probatório é muito mais amplo que o momento de decisão sobre os fatos, nos permitindo, por exemplo, também avaliar a adequação dos nossos procedimentos. E aos 17 minutos do mesmo vídeo, agora já entrando na questão das inferências, Jordi diz que uma relevante parte do raciocínio probatório são as inferências, que permitem passar das informações aportadas no processo como prova às conclusões. Brilhantemente, ao terminar sua apresentação, o Dr. Gustavo apontou que, ao adotarmos a concepção racionalista da prova, colocamos no centro do altar do processo as inferências. E inferências nada mais são do que a ponte que liga os enunciados fáticos considerados provados no processo às conclusões. A ponte são as inferências. Vou detalhar um pouquinho mais isso, e para tal finalidade vou utilizar as lições de Daniel Gonzalez Laguerre, citado pelo Dr. Gustavo como um dos autores de interesse aqui do nosso grupo de estudos. Segundo Laguerre e os racionalistas, o raciocínio probatório é construído de várias fases inferenciais. Dos muitos sentidos da palavra prova, um deles é justamente prova como raciocínio. Deste ponto de vista, provar consiste em construir um argumento que trata de justificar determinada hipótese como premissa fática da decisão judicial. Este tipo de raciocínio sempre consiste em correlacionar dois tipos de fato, os fatos que queremos provar e os fatos que usamos para prová-los. Michele Tarufo aponta que uma ferramenta útil para dar conta do raciocínio probatório e fazer essa correlação é a proposta de esquema dos argumentos de Stephen Tome. Com base nessa proposta, é possível representar a inferência probatória como algo que consiste em tratar de justificar determinados fatos que são desconhecidos a partir de determinados fatos que damos por acreditados. É tratar de correlacionar os elementos de juízo ou fatos provados com as hipóteses ou fatos a provar. O ponto essencial na inferência probatória é analisar o elemento que faz a ligação entre os fatos provados e as hipóteses. Esta ligação, em momentos, possui caráter empírico, em momentos possui caráter normativo e, em momentos, possui caráter conceitual. Com base nisso, então, é possível classificar as inferências ou pontes, como preferirem para facilitar. As inferências probatórias, então, é possível classificar elas em empíricas, normativas e conceituais. Eu vou me ater, em razão do tempo, também para possibilitar a intervenção dos demais colegas e também do objetivo do encontro, as inferências empíricas. Quando se fala em caráter empírico, se está a falar em generalizações empíricas, em máximas de experiência, aqui entendidas como experiências passadas, de que ocorrendo determinados fatos, também ocorrem fatos de outro tipo, ou em conhecimentos científicos. Vou dar um exemplo que vai facilitar a compreensão. Pensemos na seguinte situação, muito corriqueira em nossos processos judiciais. Primeiro passo. O sujeito foi preso nas proximidades de uma casa logo após um furto, levando objetos subtraídos da residência e portando uma alavanca metálica. Ninguém viu ele furtando e não há câmeras de segurança na casa. Para entrar na residência, o autor do furto arrombou a porta.
isso está como prova no processo. Esse primeiro passo está como prova no processo, através de prova testemunhal, enfim, concluímos que isso está aprovado no processo. Segundo passo, se alguém é surpreendido no local do furto ou nas proximidades, portando a res furtiva ou elementos necessários ao furto, provavelmente é o autor do furto. Esse segundo passo é a nossa máxima de experiência, é a nossa inferência. Logo, podemos concluir que o acusado é o autor do delito. Então, o que ligou os fatos provados à nossa conclusão de que o autor o réu é o autor do furto foi esse nosso segundo passo, que é uma máxima de experiência, que é a inferência, uma inferência empírica, né? Muitas vezes, esse passo no nosso raciocínio, por não ser tão comum, é suprimido da fundamentação, né? O que pode ser chamado, então, de entimema. Eu não vou me aprofundar aqui com relação às inferências normativas e conceituais, só queria dar esse exemplo para facilitar aqui a minha intervenção. E então, quando nós falamos em inferências probatórias empíricas, que é o nosso caso do furto, né, em que a ponte é uma máxima de experiência, é um conhecimento de background, de que quem é encontrado nas proximidades do local do furto, com a res furtiva, logo após o furto, portanto, também o objeto necessário ao arrombamento é o autor do furto, quando se trata de inferências probatórias baseadas, portanto, nas máximas de experiência ou em conhecimento científico, a valoração probatória consiste também em estimar o grau de solidez dessa inferência. Como avaliar esse grau de solidez é trabalhado por vários autores, o que não será possível trabalhar nesse momento, deixando aqui apenas a provocação aos colegas para aprofundamento. E aí a gente pode compartilhar, eventualmente, como material complementar, o texto e a palestra do professor Daniel Gonzalez. Concluindo, portanto, o objetivo da minha intervenção foi apenas chamar a atenção para a importância do estudo sobre as inferências para o raciocínio probatório, visto que, nas palavras do próprio Jordi, uma relevante parte do raciocínio probatório são as inferências que permitem passar das informações aportadas no processo como prova às conclusões. Foi essa a minha intervenção, aproveitando o gancho da questão sobre as inferências, que também é uma matéria de muito interesse, de muita amplitude dentro do raciocínio probatório. Agradeço e devolvo a palavra para novas intervenções, ou a gente pode aprofundar também mais nesse debate. Obrigado. Obrigado, Juliano. Eu estava até vendo aqui, puxando o edital, salvo engano, a questão até das inferências, ela tem um encontro próprio, né, que pretende se debater um pouco mais sobre ele, mas realmente tem esses aspectos referidos por ti. Na verdade, a minha assim, tentar fazer uma provocação, ainda esperando ainda que ninguém ainda levantou a mão aqui. A minha aproximação ao tema é gozada, porque quando eu começo o estudo no exterior, no doutorado, que ia se converter depois no meu estudo do doutorado, eu saio daqui com uma visão de processo penal, né? E aí depois eu faço o caminho inverso, isso eu vou me aproximando do direito penal econômico, teoria da pena, e inevitavelmente a filosofia do direito. Eu acho que essa discussão, ela até falava com o Ricardo sobre isso, né? Ela merece necessariamente esse recordatório. O tema da teoria da argumentação jurídica, eu referi isso na nossa abertura, ele me parece que ele é básico, ele é essencial para a gente conversar de uma forma nivelada em relação ao tema. Eu digo por vários aspectos. Veja. Quando a gente faz esse resgate, a gente vai ver que, para tentar resumir a intervenção, desde a década de 70, e aí a gente vê o quanto a gente está atrasado, identifica-se praticamente, a teoria da argumentação jurídica já é mais antiga, mas a ideia da argumentação jurídica, ela ganha um novo cariz, efetivamente, a partir das intervenções ali dos trabalhos, né, de Alexis, no âmbito continental e no âmbito anglo-saxão com McCormick, né? Esses trabalhos, o que fazem, na verdade, é colocar quase que as coisas no meio do caminho, e vejam como isso está diretamente relacionado ao nosso tema. É como se assumisse e parte da possibilidade de que uma
uma análise racional de processos argumentativos, ela é necessária, mas ao mesmo tempo eu reconheço uma limitação dessa análise. É como se eu buscasse uma racionalização, mas ao mesmo tempo eu dissesse assim, essa racionalização, ela tem limites. E no mundo do direito vai enfrentar necessariamente, por conta da formatação do direito, ela enfrenta limites. O fato de existir limites não impede que funcione como a própria análise uma limitação. Não estou querendo fazer um jogo de palavras aqui, não, mas essa talvez seja a função principal. Eu faço resgate porque, vendo tanto o vídeo quanto o material do professor, na verdade, o vídeo é interessante, né, porque ele ilustra em vários momentos o texto, que é um texto em algumas passagens, para quem não se aproximou da área ainda de forma um pouco mais pesada, e em vários momentos eu fiquei com essa percepção, que é algo assim, claro, é uma aplicação clássica, né? Clássica não, perdão, é uma aplicação de uma forma bastante densa no âmbito processual penal, especificamente na área probatória. É isso que a gente está lidando aqui. Dizer, de sair de uma ideia de silogismo tradicional, né, de premissa maior, premissa menor, e uma conclusão e ponto, né, e é simples assim, como se tudo fosse claro e certo e verdadeiro, para usar a expressão proposital, mas um tema que necessariamente deita essas raízes na filosofia do direito. Por isso que eu faço esse resgate, porque ele me parece que vai acompanhar em vários dos nossos momentos, e pelo menos a partir da minha leitura aqui. Eu não sei se estou equivocado ou não, se vocês por acaso já fizeram essa reflexão, se por acaso, lendo também, tem um autor, eu já passo a palavra para o Nielson, e já vi que o Alan também levantou, tem um professor de Castilla-La Mancha, de filosofia do direito, que é o Garcia Figueroa, e ele tem escritos bem interessantes, assim, introdutórios sobre teoria da argumentação jurídica, e situa bem essa situação, sabe? Qual que é a finalidade? Do que a gente está debatendo aqui? O que chegou lá pelas tantas, e isso eu deixo no ar, embora provavelmente não quero trazer um spoiler aqui das nossas conversas futuras, mas lá pelas tantas do material encaminhado por vocês, né, pela coordenação, chegou ali, eu peguei e escrevi assim no texto, né? Falei, tá, mas e qual a valoração? Como é que se valora racional? Então a ideia é valorar racional, fazer uma valoração racional da prova, né? Esse é o objeto central. Como se valora racionalmente? E aí, para responder isso, me parece que uma resposta dessa que não beba em alguma medida, né, em teoria de argumentação jurídica, ela tende a ser superficial. Vendo as reflexões do professor Ordi Ferrer, fica muito evidente esse vínculo. Fica muito evidente quando se percebe essa aproximação. Não sei se me fiz claro aqui, Razeira, Nelson, como vocês veem isso. Eu vou passar a palavra para o Nelson e aos poucos vou fazendo minhas reflexões aqui. Me perdoem, hein? Ótimo. Se o Nelson quiser partir dessa. Sim, bom dia, pessoal. Queria, de maneira muito superficial aqui também, né, agradecer o Centro de Estudos, enaltecer a idealização do projeto, né, eu sou um mero colaborador aqui, né, toda a idealização desse grupo, né, a iniciativa é exclusiva do Razeira, né, eu só vim aqui para ajudá-lo, para colaborá-lo, né, porque o tema é do meu estima, mas a idealização é toda dele e também queria agradecer o Centro de Estudos por ter, né, também comprado a ideia, mas indo já muito objetivo, né, eu acho que o que o Dr. Alexei comentou faz todo sentido, né, porque o estudante, né, isso também é dito ali como umas premissas iniciais da palestra do professor e de todos os seus escritos, desde a obra de 2002, né, que é anterior a essa obra de 2007, que foi a que a gente compartilhou, desde os primórdios da discussão do tema, né, ele deixa como premissa muito clara que o raciocínio probatório é algo que precede o raciocínio jurídico como um todo, né? O raciocínio jurídico é elementar ao raciocínio probatório. Então,
as faculdades de direito, inclusive a faculdade, ele até faz uma meia-culpa, porque ele não isenta nem a própria faculdade onde ele se formou. As faculdades jurídicas, né, não somente no Brasil, mas no mundo afora, elas têm um modelo de ensinar os alunos de reflexão de mera subsunção, né? Não se tem raciocínio, se tem subsunção. Então, o estudante do direito, o operador mais ainda, ele é formado, né, formado a subsumir fatos, né, a institutos jurídicos. Então, o estudante aprende, e nós aprendemos, a nossa formação é toda, né, nessa categoria dedutiva, de que, ao saber os fatos que lhes são postos, né, deve ser aplicado a determinados institutos jurídicos sem raciocinar. Tanto que os operadores e os estudantes têm dificuldade com alterações legislativas. Quando se muda um código, se muda todo o formato de subsunção, porque o racional é esse, o racional é meramente subsuntivo. Então, isso não é raciocinar, né? Por isso que o Razeira lá também falou que as sentenças respeitam essa metodologia extremamente silogística de relatar o que foi dito na instrução e como se fosse automático, lá está o dispositivo. Condena, então, né, no artigo tal e tal. Então, para também não divagar muito, antes da gente discutir o que é raciocínio probatório, né, se precisa primeiro saber se o que a gente faz, né, como operador e como os estudantes, como a gente aprendeu a fazer, é raciocinar. Se existe raciocínio jurídico na nossa formação, ou se o que a gente aprendeu a fazer é mera subsunção. Né? Então, antes de tudo, né, a premissa que se parte, né, a teoria da persuasão foi trazida pelo Razeira muito mais como um diferencial daquilo que não é o nosso referencial teórico, né? A gente respeita aqui, né, todos os pensamentos que são diferentes, mas que fique como premissa aqui, né? Eu acho que o Razeira foi muito claro nisso. Não se desconhece as outras perspectivas, mas a perspectiva que se adota aqui na discussão é dessa racionalidade probatória. E não essa racionalidade como verdades absolutas, não é um racionalismo de descartes de verdades cientificamente absolutas, né? Até porque essa certeza, isso está muito mais ao alcance de outras áreas da ciência, até da metafísica, de outras áreas do conhecimento, desculpa, não da ciência, da religião, etc. Não vai se trabalhar com certezas aqui, e é preciso que a gente saiba enfrentar essa crítica, porque o cético, né, o que não é apegado a essa vertente, vai dizer o seguinte, como ele mesmo falou, né? Olha, condenação é um ato de poder. A condenação penal, inclusive, é um ato dos mais poderosos que o Estado detém, né? E como se condena, né? Essa é a crítica, como se pode condenar sem certezas, né? Mas certezas não vão haver nunca, né? Nem no processo civil, nem no processo penal, porque a gente trabalha aqui e sempre vai trabalhar com essa perspectiva, esse racional de meras probabilidades. Se precisar de certeza para condenação, né, e o objetivo não é esse, se trabalha num paradoxo que não é possível existir. Se a certeza ela não é uma matéria afeta nenhuma área do conhecimento, a medicina, a genética, muito menos ao processo de reconstrução dos fatos, e o processo penal, né, trabalha sempre com dados passados, com reconstrução de fatos passados. E essa racionalidade que a gente prega, que não é cartesiana, ela é o que se defende de ciência, né? O próprio Popper, já dizia que só é filosoficamente ciência aquilo que pode ser submetido a testes de falsificabilidade, aquilo que é verdade, né, que é enunciados verdadeiros, até que se tenha dados disponíveis no futuro que refutem o que a gente considera como enunciado verdadeiro hoje. Então, não se quer aqui, né, eu acho que esse é o objetivo do grupo, dos colegas, não se quer aqui ter aparatos aqui para que ganhemos os nossos casos, não é isso, né? O objetivo que se posta aqui é como alcançar, né, melhoria epistêmica, melhoria de verdade, de conhecimento daquilo que é tido no mundo, né, para que a gente consiga, pelos esses dados que são possíveis trazer, aportar ao processo, se aproximar com a maior probabilidade epistêmica possível de resultados verdadeiros. Porque o que se precisa delimitar aqui, além do racional e do referencial teórico que o Razeira já bem delimitou, é qual o objetivo. Ninguém tem aqui por objetivo ganhar mais que perder. Não é esse, me parece, o objetivo do grupo. O objetivo do grupo é sair um pouco
dessa discussão meramente jurídica, meramente normativa, meramente descritiva, né, para que a gente possa pensar nessas outras áreas de conhecimento, não só no raciocínio jurídico, né, mas no raciocínio, desculpa, não só no raciocínio probatório, mas aquele que antecede o próprio raciocínio jurídico, com epistemologia e outras áreas de conhecimento que vamos embebedar com as fontes necessárias para que a gente consiga, desses referenciais, que são muito mais amplos que o raciocínio jurídico, né, que aproximemos com probabilidades epistemicamente confiáveis de resultados e enunciados verdadeiros. Não se pretende aqui que o Ministério Público tenha mais vitórias, né? A discussão não é essa. A discussão aqui é como devemos nos aproximar com probabilidades confiáveis de resultados enunciados verdadeiros. E a discussão passa por isso aí, doutor Alexei, porque nos falta, nos carece o próximo raciocínio jurídico. Sim, Nelson. Essa até só uma pequena intervenção, quando você fala disso, até a gente tem a co-coordenação do CAOP do direito criminal, né, do processo, do CAOP criminal, melhor dizendo, mas o raciocínio probatório, não só a gente não está discutindo aqui tão somente para buscar, através da argumentação jurídica, vencer os casos, mas também o raciocínio probatório não é só um tema do processo penal, né? É um tema de todos os processos, né? Inclusive Exato. Administrativos, né? E por isso esse é um tema de interesse para toda a nossa atuação funcional, né? Não só na área criminal. Sim. A gente via até alguns colegas que na inscrição diziam, né, que ele tem aproximação com o tema porque trabalha com o processo penal, né? E a gente, de fato, né, no processo penal, ele está mais presente até, né, essa discussão. Mas a discussão é de todas as áreas. E quando o Alexei terminou falando, talvez um gancho que os colegas vão pegar ali, eu vou deixar aqui, mas é só tentar explicitar quando ele fala, bem interessante, quando ele fala como é que a gente valora racionalmente a prova, né? Aí, o que é preciso para valorar racionalmente? Primeiro, a gente precisa saber qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo da prova, do processo, né? E aí fica essa provocação aí, tá bem? Eu não queria trazer um spoiler aí já de partida, né? Mas eu acho que parece que é isso. Em uma palavra, né? O pano de fundo claramente assim, né? É a argumentação da decisão jurídica. A racionalidade da decisão jurídica, ela é simplesmente um instrumento talvez o único instrumento de controle de arbitrariedade, sob pena de você admitir, independentemente do processo que a gente tiver em jogo, né, uma argumentação fora, que não seja racional sob a perspectiva debatida aqui, ela inevitavelmente tende a ser arbitrária. Os exemplos podem se multiplicar e em vários momentos de tomadas de decisões, né, mesmo no âmbito fora do âmbito processual, essa tua intervenção foi perfeita, né, Razeira? Porque é exatamente isso. Isso a gente faz diariamente e inevitavelmente às vezes incorre nesse equívoco. Desculpa novamente, eu vou passar a palavra para o Alan. E eu já peço desculpa para o Alan, porque eu sempre fico na dúvida se é Alan ou Alan. Eu já chamei ele 2 vezes, de 2 formas distintas nesse mesmo espaço aqui. Alexei, não se preocupe, né? Não se preocupe com isso. Bom dia a todos. Para mim é uma grata felicidade participar aqui do grupo. É um tema que eu tenho estudado aí. Quando eu fui fazer o mestrado, entrei em contato com o Eric, que já havia feito, e me encantei com o tema, porque participei aqui pela escola do Ministério Público, de um evento em que o professor Jorge veio apresentar o livro dele, esse livro aqui, o Proeba Sin Conviction, dele, que é muito bom, que é uma continuação, e eu acho que chega exatamente no que o Alexei estava tratando por último, né? De como racionalmente justificar aquela decisão judicial, por que o juiz optou por uma determinada hipótese apresentada pela acusação ou pela defesa, né? Por quais razões e quais estándares de prova que ele adotou para considerar como verdadeiro um determinado enunciado fático. E nesse ponto, se me permitirem, eu acho que é preciso fazer uma precisão conceitual. O que se prova no processo? O que se prova, na verdade, não é o fato em si, né? É o enunciado fático sobre
sobre um determinado objeto, enfim. Algumas precisões conceituais são interessantes e outras nem tanto, né? O professor Tarufo, ele tem no livro dele, o Simplesmente pela Verdade, algumas classificações são inúteis e prejudicam, na verdade, o entendimento sobre determinada matéria, como a própria distinção entre busca da verdade real e formal, né? Ele critica muito esse ponto, porque, na verdade, tem até uma raiz filosófica que já foi pontuada aqui, né, do que efetivamente, se essa concepção consensual ou construtivista da verdade, né, ou em paralelo aí com uma concepção racional, é bem interessante, até no livro do Tarufo ele fala sobre isso, que se a gente considerar como correta uma concepção consensual de verdade, na verdade a gente teria que considerar como acertado a época em que se entendia que a Terra era plana, e que só quando as pessoas, os cientistas envolvidos nessa questão, passaram a entender que, na verdade, a Terra era redonda, ou aproximadamente esférica, né, digamos assim, é que se passou a ter uma Terra, a Terra verdadeiramente redonda. Na mesma linha, se eu não me engano, o Friedrich Schauer tem um trabalho sobre manual sobre estereótipos, uma publicação recente até sobre isso, que ele fala sobre a pseudociência de frenologia, que estudava a cabeça com determinada protuberância, tinha uma determinada aptidão ou não para a prática de crimes, ou tinha uma determinada, enfim, patologia, inclusive. Depois foi abandonada essa noção, porque, na verdade, não se trata de uma pseudociência, né? Portanto, tem essa raiz até filosófica, como o Alexei tratou no início da intervenção dele. E como valorar racionalmente uma hipótese, né? Esse tema, eu acho que é um passo natural ali, até nas obras do professor Jordan. Esse livro, o primeiro que ele lançou, Valoração Racional da Prova, me parece que ele até comenta isso, que o livro seguinte dele, o Prueba sin Convicción, na verdade é uma continuação do livro, né, que ele apresenta as razões pelas quais ele entende que é necessário o estándar de prova. Somado a isso, também não basta só o estabelecimento de estándar de prova, né? Isso na visão do Jordan, né? Ele entende que seria possível estabelecer de forma objetiva e, inclusive, em parâmetros legais, estándar de prova. Isso é criticado. Tem doutrinadores que não concordam com ele nesse ponto, né? O próprio professor Daniel Laguier, o Edgar Aguilera, eles são críticos nesse ponto. Mas, de um modo geral, com relação a como justificar, né, eu acredito que foi muito bem apontado ali pelo Juliano, o próprio esquema de argumentação do Stephen Toulmin. Ele é bem interessante para a gente trabalhar e pensar nesse esquema de raciocínio dele. Na verdade, explicita como que o juiz, ou qualquer pessoa, na verdade, como é composto a argumentação. É bem interessante, eu acho que poderíamos tratar isso em outro tema também. Que eu acho que justamente é isso que o Alexei tratou, como justificar, como valorar racionalmente uma determinada hipótese ali, fática que é posta em juízo. Obrigado, Alan. Vou passar a palavra para monopolizar para o Eric, aí, acho que você levantou a mão, João. Bem, bom dia. Eu queria falar, eu levantei a mão quando o Alexei estava comentando. Eu fiz o mestrado lá em Girona, e assim, depois de um tempo eu acabei virando um crítico da concepção de verdade que o Tarufo, que basicamente a escola de Girona inteira adota, né? Muito no início, uma sensação de que havia, assim, falava-se basicamente a mesma coisa com termos diferentes.
ali, né, tanto no meu estado de Girona quanto na federal, principalmente com o Busato, depois de milhões de discussões com o Busato, eu cheguei, pelo menos no entendimento da minha parte, que o problema que a escola de Girona tem em relação à verdade é se valer de sentidos diversos quando trata da verdade numa mesma definição. Por exemplo, uma frase meio célebre até não sei se é do Tarufo, mas enfim, a galera foi citando Tarufo, Jordi, a Marina até no texto dela, que ela fala o fato é verdadeiro apesar de não ter sido provado, então ele é inocente apesar de ter sido culpado. Essa frase, por exemplo, tá até a Marina cita que tá até no livro do Ferraioli. Ele é inocente apesar da sua tese ter sido refutada no processo, né? Ou seja, foi condenado e considerado culpado. Quando a gente pega essa primeira passagem, ele é inocente, em que sentido que o Ferraioli está tratando? Num sentido ordinário ou num sentido jurídico? No sentido ordinário. Porque se o sujeito foi condenado, se a sua tese de inocência foi rechaçada durante o processo, ele juridicamente, num sentido jurídico, ele é culpado. E aí o Ferraioli fala, mas ele é inocente. Não, ele não é inocente, ele é culpado. A não ser que você pense na inocência num termo ordinário, certo? Então ele mistura as coisas. Mesma coisa quando o Tarufo fala. O fato não... O enunciado é verdade, é falso, ou seja, não foi provado no processo, apesar de ser verdadeiro. Ele mistura da mesma forma um sentido jurídico de enunciado não provado, né, não havendo justificações suficientes em favor daquele enunciado, com um sentido ordinário, do tipo, o enunciado é verdadeiro, num sentido de referência ao mundo real. Isso que, para mim, é o cerne da confusão linguística, a pura confusão linguística, do meu ponto de vista, na conceituação de verdade da escola de Girona. Mas a questão é que, no fim, essa discussão, do meu ponto de vista, ela acaba sendo quase inútil e estéril, porque, no fim, tanto o Tarufo quanto, por exemplo, o Habermas, que é a linha que eu sigo, que antigamente se falava como... Só um parênteses, o Alan não respondeu, Alexei, se é Alan ou Alan, mas eu vou falar Alan. Assim como o Alan fala que antigamente fazia-se a crítica à concepção consensual de verdade, até o Habermas, o Tarufo, ele cita o Habermas há 30 anos já fala, olha, não é uma concepção conceitual, mas sim uma concepção discursiva de verdade. Ele falou, se a gente tem que mudar o nome é para uma discursiva, e não uma conceitual. Mas, de qualquer maneira, no final das contas, ambos citam que a melhor forma, a melhor análise de argumentação para se determinar que há justificações suficientes em favor de um enunciado que trata de um fato é a lógica da argumentação de Stephen Tolman. Ou seja, no final das contas, que foi o gancho que eu cito que o Alexei falou. Me parece que, no final das contas, o grande problema é a gente aceita a forma de argumentação, de motivação das sentenças e dos pareceres, né, para fins de legitimação de controle social, é correta no Brasil? Porque, assim, do meu ponto de vista, não vai fazer diferença se a gente adotar uma concepção de verdade como correspondência ou não, se no final das contas a motivação, a gente aceita que o juiz diga, por exemplo, o dolo está provado ou o dolo está evidente, sem justificar de que maneira ele chega àquela conclusão que o dolo está presente, digamos assim, né? Se o dolo fosse algo a estar presente e não uma qualificação jurídica. Entende? Então, eu acho que, para mim, o grande ponto e o problema do raciocínio probatório não é sobre especificamente o que a gente prova. Eu, particularmente, eu entendo que o direito à prova, ela não busca o conhecimento de algo que aconteceu. E se isso é verdadeiro, para usar de novo o termo aqui, não no sentido que a gente está se tratando, se o objetivo da prova é conhecer um fato,
que aconteceu, a gente está falhando gravemente há milênios. Perfeito? Então, do meu ponto de vista, o direito à prova ele é uma forma de você possibilitar o contraditório e possibilitar que os intervenientes, né, as pessoas, aqueles que estão fazendo parte do processo e que trazem os seus enunciados acerca de um fato, possam argumentar diante daquela crítica sofrida. Se eu digo que, numa denúncia, fulano estuprou Beltrano e, né, causa de aumento porque Beltrana é filha do fulano. Se aquele fato, né, se aquela atribuição de um grau de parentesco, de maneira a justificar uma causa de aumento de pena pela metade, ela não sofrer uma rejeição por parte do destinatário, no caso a defesa aqui, e o destinatário não questionar o enunciado sobre um fato, a afirmação sobre um fato, eu não preciso argumentar em relação àquilo. Perfeito? Obviamente que, por conta de teoria da prova, o Ministério Público, independentemente de ser contra-argumentado ou não, ele tem que trazer provas sobre o seu enunciado de fato. Perfeito? Agora, pergunto eu, o que pro processo é importante? Se Beltrano é pai da fulana, ou fulano é pai da Beltrano, não lembro o que eu falei, ou se o importante é a justificação que eu tenho em relação ao enunciado sobre aquele fato do mundo real, no processo. Do meu ponto de vista, é o enunciado, não é o que aconteceu, entre aspas. E, assim, essa concepção que eu trago, isso, ó, nem vou tomar muito mais o tempo, porque a gente tem mais ou menos 15 minutos, ela não exclui a possibilidade do mundo real, como o Tarufo, numa simples verdade, ele traz de maneira crítica, né, que ele fala até os participantes do Concílio de Viena preocupam-se em saber o horário do voo, ou seja, que mesmo os céticos, né, os verifóbicos, entre aspas, preocupam-se com o mundo real. É verdade. O Habermas, eu cito lá na teoria do agir comunicativo, da ação comunicativa, ele fala, ele não pisaria numa ponte que está se mostrando bamba. O que ele diz é o seguinte, para a gente ter um jogo de linguagem, para que o nosso discurso funcione, a gente necessariamente tem que partir de uma premissa do mundo real em que ambos façam referência. Se eu falo, a gente está conversando sobre futebol, se eu falo sobre Flamengo e Vasco, Flamengo e Atlético com um amigo, o nosso jogo de linguagem parte do pressuposto que no mundo real, que a gente entende o que no mundo real a gente está se referindo. Perfeito? Para que o nosso discurso possa funcionar e as nossas argumentações possam ser consideradas até um certo momento em que a gente não precisa mais se justificar em relação ao que eu estou falando e aquilo, entre aspas, se torne uma certeza. Perfeito? Eu acho que eu me exagerei demais aqui, mas o ponto é, para mim, a questão principal é como que a gente exige e como que a gente aceita as justificações trazidas nas decisões judiciais, ou seja, nos atos de poder, né, do mecanismo de controle social. Perdão pelo desabafo. Fazeira, por favor. Fazeira. Eu acredito que talvez um pouquinho seria interessante até voltar um pouquinho para falar sobre a concepção de verdade para a concepção racionalista, né, da prova e a escola de Girona, né, que me parece que talvez seja importante a gente partir daí, né, e sobre o objetivo do processo e da prova no processo, né, eu acredito que quando depois eu quero chegar ali, mas enfim, quando o Eric fala sobre o culpado material e o culpado ordinário, eu acredito que ele está falando do culpado material, né? A diferença entre o culpado material e o culpado dentro do processo, o considerado culpado dentro do processo, né? Mas enfim, a Escola de Girona, acho que é uma premissa compartilhada e que você tem um objetivo no processo e acho que acredito que ela pega muito assim, interessa a gente porque
ela traz alguns conceitos que remetem ao senso comum, né? E quando ela fala que o objetivo do processo ele é a busca da verdade, né? Por quê? Qual é o fundamento, né? Que o processo ele existe para moldar, a norma existe para moldar as condutas, né? Para incentivar que a gente não pratique crimes, né? Que a gente pague nossos impostos, etc., né? E o processo está ali justamente para isso, para que a gente molde nossas condutas e passe a atuar de maneira no mundo real da verdade, como correspondência, que é a única que importa, segundo Girona, né? A verdade é aquilo que aconteceu no mundo, né? E a gente passa a atuar de acordo com a norma. E aí, quando fala que o objetivo da verdade, o objetivo do processo é a verdade, não significa que no processo a gente vai, ou melhor, a gente não sabe que alcançou a verdade, não sabe, a gente pode ter alcançado a verdade, né? A gente pode ter alcançado a verdade. A decisão sobre fatos provados no processo, né, no sentido de que, o Pedro foi processado, está sendo processado pelo Ministério Público por ter matado Paulo, né? E a decisão sobre fatos provados pode ser acertada, né? Pode ser condenado por matar Paulo quando ele realmente fez isso, né? E aí a gente alcançou a verdade, embora não possa ter certeza objetiva de que alcançou, né? Ou a decisão pode ser errada, né? Ele pode ser inocentado, apesar de que no mundo lá o fato de fato aconteceu. Pedro matou Paulo, né? E aí o que eles dizem é o seguinte, que se você, à medida que você começa a conviver com decisões errôneas, né? Quando todo mundo é absolvido porque não é possível alcançar certezas objetivas, por exemplo, né? A gente nunca vai ter certeza, 100% de certeza, né? Para usar uma linguagem mais corrente, né? Na nossa linguagem jurídica, né? Eu vou ter que absolver sempre, né? E aí o direito perde essa capacidade de motivação. E diante dessa falibilidade do conhecimento, a gente tem justamente duas possibilidades de agir, né? Há duas posições extremadas, que é ou você é um perfeccionista desapontado, né? Ou o verificacionista desapontado, né? Para epistemologia, para Popper, ou você tem o objetivismo ingênuo, né? E a valoração racional, acredito que a concepção racional ela fica num meio termo entre as duas, né? Ela reconhece que não é possível a gente alcançar certezas objetivas, mas nem por isso eu vou tomar uma posição cética no sentido que não é possível alcançar a verdade, que ela não importa, né? O Jorge diz que não é pelo fato das decisões judiciais serem tomadas nesse contexto de incerteza que elas não são que a elas não se aplicam as regras de racionalidade, né? Ele cita como exemplo quando o homem vai buscar comida, né? Pensando num caçador, ele não tem certeza onde ele vai encontrar comida, mas ele pode conjecturar com base nas experiências passadas, onde ele teve maior sucesso, e é o melhor que ele pode fazer com a informação que ele tem, né? E assim, segundo ele, é no processo, né? O conjunto de provas, por mais que seja rico, ele nunca vai ser pleno, né? De maneira que a gente possa ter uma certeza racional, mas ainda assim a gente pode fazer o melhor com aquilo que a gente tem, lutando para minimizar os erros do processo. E aí vem a questão ele diz que as limitações que se impõem à busca da verdade, né, pelas normas de regulação das provas, elas não justificam um tratamento específico para a prova jurídica. Eu passo aqui só um ganchinho aqui antes de terminar para falar do que o Alan disse antes, né, que o Alan falou sobre a verdade, sobre Carnelucci e a verdade formal, né, alguns conceitos inúteis, né,
E não sei se ele, não lembro se ele chegou a citar o Carnelucci, mas falou dos conceitos inúteis, né? E o conceito é dele, que criou esse conceito de diferenciar a verdade real, verdade formal, ou melhor, verdade processual, verdade material, né? E você tem uma situação em que esse conceito justamente é o que remete nós àquela discussão sobre a teoria, a concepção persuasiva e a concepção racional, né? Que a concepção persuasiva, ela não tem, você não vai encontrar doutrinadores que dizem eu sou um defensor da concepção persuasiva, né? Você não vai encontrar uma construção teórica que defenda. E é justamente foi essa concepção persuasiva é um contraponto que a concepção racional, que hoje assim é a única que encontra uma sustentação doutrinária, teórica mais elaborada, né? E ela é um contraponto que começou justamente a partir desses conceitos, né? E esse conceito de verdade formal que foi criado pelos processualistas, como o Carnelucci. Mas, enfim, me parece que a discussão do Eric é um pouquinho mais profunda, né? Eu quis só dar um passinho atrás para falar sobre um pouquinho mais da concepção racional e fazer alguns destaques que são do próprio texto. Alan, por favor. Então, nessa linha do que o Gustavo mencionava, e o Eric também, o próprio George, ele fala que, na verdade, não existem verdades relativas, né? O que se tem no processo, o que é relativo é o grau de corroboração de uma determinada hipótese, né? De um determinado enunciado fático. Então, a relatividade é sempre sobre o grau de corroboração, e é por isso que ele fala que o raciocínio probatório é sempre probabilístico, não no sentido matemático, né? Mas indutivo, porque a gente está sempre num âmbito de incerteza, né? Não há uma certeza absoluta, né? Isso me parece que é bem claro. Então, na verdade, a relatividade ela é epistêmica e não ontológica, né? Se a gente fosse sintetizar, né? Na minha cabeça, pelo menos eu consigo entender assim. E por isso que eu entendi a gente já tinha conversado certa ocasião, o Eric também sobre esse ponto, né, da distinção, né, que ele traça ali e traz a visão do Habermas sobre verdade. Mas no fundo, eu concordo também com o Eric de que na verdade o que importa é como o juiz vai justificar racionalmente aquela decisão, de que forma a gente vai acolher, estando aí num Estado democrático de direito, que as decisões precisam ser justificadas racionalmente, em que contexto, né, que a gente vai admitir uma decisão judicial dotada de autoridade, né, é a característica da decisão judicial que diferencia, né, digamos assim, dos demais ramos até da ciência, né, isso vai gerar efeitos no mundo aí, concretamente. Então, era mais nesse sentido, Gustavo. Eu devolvo a palavra aí para vocês. Não sei se alguém tem mais alguma intervenção. Nós tínhamos programado até 11h30. Talvez consigamos ser pontuais, né, para não invadir. A Zera ainda tem alguma observação? Senão eu já parto aqui para os agradecimentos e alguns recados finais aí. Tá. Eu vou fazer uma intervenção rápida, talvez seria interessante a gente para pensar nessa questão da verdade ainda, né? Que é uma questão delicada, mais difícil, né? Mas e quando o Alan fala nessa inutilidade da discussão, dessa distinção entre verdade material e verdade processual, tem uma passagem bem interessante também da obra do autor aqui, né? Que ele fala sobre, vou dar um exemplo bem
bem bacana, que é bem didático, né? Ele fala, vamos deixar de lado um pouquinho, em segundo plano, o processo, vamos pensar na medicina, né? Eu tenho uma dor numa perna, eu vou no médico, e o que eu espero do médico? Eu espero que ele me diagnostique, né? E que ele descubra o que está passando comigo e que encontre uma solução, né? E o médico, ele obviamente, ele vai, a atitude, o ato dele, a atuação dele tem a ver com a busca da verdade, né? Buscar saber qual é a situação que causa dor na minha perna e ele vai, para isso, realizar exames, né? Vai realizar certas provas e depois de realizar essas provas que ele vai me dizer, olha, tua perna no exemplo do Jorge ali, fala, tua perna ali tem a tua dor, melhor dizendo, é causada por um tumor que você tem ali na tua perna. E aí, o que vamos fazer, né? O paciente pergunta, ele diz, vamos ter que operar, vamos tirar esse tumor e encaminha ele para um médico cirurgião. E aí, realizada a intervenção, no momento em que o paciente acorda da sedação, ele pergunta para o médico que operou ele, né? Como é que foi a cirurgia, doutor? Tá tudo em ordem? E o médico diz que sim, né? Tá tudo em ordem, mas o que acontece é que, na verdade, ele não tinha um tumor, né? E aí, então, o que aconteceu com o diagnóstico do primeiro médico, né? Que disse que a dor é causada por um tumor. O paciente sai do hospital, vai visitar o médico dele e diz, o senhor se equivocou, né? O senhor me causou prejuízos graves, né? O senhor disse que eu tinha um tumor e agora era isso que causava a minha dor e agora, na realidade, eu fiz uma cirurgia e descobri que não tinha nada, né? Aí o médico diz para ele, não, veja bem, você tem que distinguir, uma coisa é a verdade médica, né? E a outra coisa é a verdade material, né? A verdade médica diz que você não tem nenhum tumor, mas a verdade material é que ou melhor, a verdade médica, as provas diziam que ele tem um tumor, mas a verdade material dizia que não, que ele não tem tumor, né? Aí me parece que, e ele fala, né, não faz nenhum sentido, né? Se nós pensar que no processo, como a gente pensa, deveria pensar como pensa na medicina, né? E se o médico dissesse isso para a gente ia acreditar que ele estava nos passando a perna, né? Fazendo uma anedota, uma piada com a gente, né? E o que acontece com a verdade processual e material é exatamente isso, né? Acontece que às vezes o juiz erra no processo, né? Assim como o médico se equivocou, o juiz também se equivoca, mas ao invés de a gente dizer que o juiz errou, né? A gente diz, não, uma coisa é verdade material e outra é verdade processual, né? A verdade material é que o sujeito não cometeu o crime lá do qual ele é acusado, mas a verdade processual é que sim, ele cometeu o crime, que para o direito importa a verdade processual. Óbvio que não, né? Que o direito que importa é o que a gente estava falando antes, que a pessoa, o direito quer modular as condutas, quer que a pessoa não roube, que a pessoa não mate, que a pessoa pague seus impostos, e isso tem a ver com a verdade material, né? E também importa que se alguém mata, se alguém rouba, ele seja sancionado com as normas previstas no Código Penal, né? No direito penal, e mesmo acontece com o direito do trabalho, o direito civil, e o direito administrativo. Então, o objetivo da prova no procedimento, para a teoria racionalista, né, ele e não pode ser outro que não a averiguação da verdade, e a verdade como correspondência, né? E, portanto, uma verdade absoluta e única. Não existe meia verdade. Não há a minha verdade e a sua. Não há a verdade do promotor, a verdade do juiz, a verdade do advogado. A verdade, ela se extrai dos enunciados sobre os fatos, e o enunciado sobre os fatos, ele é verdadeiro quando ele se corresponde com aquilo que aconteceu no mundo, né? E um enunciado que diz que o Pedro matou o Paulo, ele só e somente se o que aconteceu no mundo, de fato, ele só é verdadeiro se o que aconteceu no mundo de fato foi que o Pedro cometeu essa ação que no mundo nós chamamos matar, né? A pessoa do Paulo. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Que a verdade que interessa é a verdade
absoluta, é uma verdade absoluta, é uma verdade material, mas a gente não tem capacidade de alcançar essa verdade material, né? E nem por isso a gente vai deixar de buscá-la, né? Para quê? Para que a gente possa continuar tendo o direito como uma maneira eficaz de moldar a conduta das pessoas e ter alguma efetividade. Bom, eu tenho assim, eu não sei se o Eric levantou a mão ali, tem alguma observação ainda? Eu não vou problematizar mais, senão a gente vai ficar a semana toda aqui. Eu queria deixar só uma provocação para os futuros encontros. Eu até fui tentar pegar o edital aqui para ver se vai entrar essa pergunta, mas se não entrar, vai ficar assim mesmo. Eu acho que todo mundo concorda que, dependente da concepção, etc., o que importa na decisão para legitimar um ato de poder, né, uma imposição de uma sanção ou não, né, a legitimação, a motivação, ela serve não só para impor uma sanção, como para não impor, né? Isso me parece claro e todo mundo concorda com isso. Já não está na hora, ou se já não passou muito da hora, da gente questionar o tribunal do júri em si, por conta da absoluta ausência de motivação, justificação do tribunal do júri, e que vou além. Estava conversando isso com dois colegas esses dias. De onde que vem essa legitimação do tribunal do júri? Se lá a gente, em termos de raciocínio probatório, tem aquela primeira fase ali, etc., mas não seria muito mais da simbologia do tribunal do júri? Isso que eu queria deixar para um próximo encontro, enfim, para as próximas reuniões. Obrigado. O terceiro encontro fala sobre o tribunal do júri e o standard de prova, né, na decisão de pronúncia. Ótimo. Acho que é um espaço bacana para a gente discutir. Acho que não só na decisão de pronúncia, mas na própria decisão do conselho de sentença. Não, eu entendi teu ponto, mas do ponto de vista, talvez eu possa utilizar o espaço. Não, na decisão de pronúncia, acho que é absoluta mais importante ainda. Porque se a gente tem um mínimo de possibilidade de não... como... agora eu não lembro se é o Badaró de novo ou se é o Tarufo que fala de jogar a moeda e tirar no cara ou coroa. Se a gente o juiz de Rabalás, que é citado por Badaró. Isso. Se a gente tem um mínimo de controle, é naquela primeira fase. E o que a gente tem visto, com todo respeito, nas decisões de principalmente pronúncia com indúbio pro societate, esse termo que é absolutamente insano, com todo respeito a quem adota, mas assim, se algo pode ser feito para, pelo menos, amenizar o grande problema que eu vejo do Tribunal do Júri, já começa no controle das motivações da decisão de pronúncia. E também pronúncia, obviamente. Spoiler, né? É bom que já fica a provocação para os próximos aí. Eu acho que essa é a questão. Só fazer uma ponderação final, se possível, antes de... Vamos lá. Com licença. Bom dia. Eu acho que no Tribunal do Júri, se você for olhar a pronúncia ali, o artigo 413, ele fala que deve ter indícios suficientes, né, de autoria. Na minha visão, eu não uso o indúbio pro societate também, eu acho um absurdo isso. Eu acho que o código já abandonou essa ideia de indúbio pro societate. Eu acho que ele é mais usado mais como um jargão, alguma coisa assim, uma tradição jurídica. Me parece que nunca teve. Isso olha, com todo respeito, com muito vem, né, a gente vê, são coisas, argumentos que vêm lá de Hungria, digamos assim, e que as pessoas vêm reproduzindo sem nenhuma crítica. Entende? Sem nenhuma crítica, exatamente. Eu acho que daí o código abandonou quando ele exigiu indícios suficientes para a pronúncia. Mas de quando é suficiente, né? Aí a questão aí a gente vai entrar na problemática. Eu só quis fazer essa intervenção do indúbio pro societate, porque eu realmente não uso também, e eu acho que ele está sendo reproduzido sem nenhum tipo de critério, né? Agora, quando é suficiente, daí a gente vai ter que se aprofundar aqui, porque realmente é uma coisa que, dentro dessa concepção racional, aí o juiz tem que saber fundamentar e dizer efetivamente quando é suficiente e não ficar na base do arbítrio dele.
Só essa ponderação, que eu concordo com o Eric, que esse duplo para a sociedade é um absurdo, mas eu acho que o código já abandonou. Na verdade, assim, né? Eu acho que é por isso que era importante essa estruturação inicial que foi montada, né? Foi proposta com bases introdutórias, toda essa cautela, tanto do Nielson, do Gustavo, também do Juliano, que eu sei que auxiliou nesse processo, de tentar apresentar, assim, algumas bases mínimas, né? Para que quando a gente começasse a nivelar a discussão. Elas vão voltar, inevitável. Como todo aspecto introdutório, ele sempre acaba servindo como um pano de fundo de várias discussões, né? As discussões seguintes, elas já foram pensadas sob uma ótica muito mais a partir de casos concretos, né? Eu acho que isso fica muito mais, assim, dá uma visão do tamanho do problema que a gente está encontrando e como ele se reflete no processo penal. Fica aqui novamente parabéns aí a proposta, né? Ainda bem que no final essa parceria deu certo. Agradeço a escola uma vez mais e agradeço a todos os interessados aí. Ficamos aí, a próximo encontro está marcado até abrir o edital aqui no dia 20 de setembro, né? Temos um bimestre aí pela frente. As comunicações aí são feitas normalmente. Tem alguma coisa ainda, Eric? Senão fechou. Não, só por conta da data, eu queria já antecipar aqui, eu não divulguei ainda, porque ainda está um pouquinho longe, mas dia 31 de agosto eu lanço o meu livro, tá? Que fala sobre processo justo e pretensão de verdade. Então, no dia 20 de setembro, a gente já para a gente discutir sobre ele. Qualquer coisa, a escola é que puxa a orelha de alguém. Então, lá, com isso. Um abraço a todos, pessoal. Tá, pessoal. Valeu. Um abraço. Obrigado.